mais um podcast do Jornal de Colombo e hoje estamos recebendo em nossos estúdios o gerente de sustentabilidade da Cargill, Márcio Barella, e a fundadora da Preserve Ambiental, Jussara Ribeiro. Vamos conversar um pouco sobre sustentabilidade e preservação ambiental em um momento bem propício, dados os fenômenos naturais que estamos enfrentando hoje em dia. Sejam bem-vindos, Márcio e Jussara. Obrigado. Márcio, muitas pessoas ainda descartam o óleo de cozinha na pia ou no quintal, né? Quais são os principais impactos desse descarte incorreto para o meio ambiente e para a rede de saneamento? Bom, boa tarde, prazer falar com vocês. Eu acho que o primeiro impacto, quando o consumidor faz a fritura na sua casa, ocorre uma troca, né? O alimento absorve esse óleo e ele elimina uma gordura. Então, o que está na frigideira é uma gordura, né, desse processo. E o primeiro impacto, se você jogar isso na pia, é que essa gordura vai funcionar como um aglutinador. Para ser mais claro, vai causar o entupimento com o tempo, vai causar o entupimento da sua rede doméstica. Então, você vai ter um transtorno, né, um custo para fazer a desobstrução dessa rede. Se isso passa da rede doméstica, isso também vai impactar a rede pública, pode impactar, porque essa gordura, esse aglutinador também, outros resíduos vão parando ali, com o tempo isso também pode ocorrer uma obstrução. Então você tem um impacto também na rede de saneamento. E uma vez que isso chega para ele é lançado, né, ele passa por essa tubulação, se o município tem um tratamento de efluente, isso acaba chegando na estação de tratamento, né, e ele vai ocorrer uma limpeza, né, desse resíduo. Mas muitos municípios brasileiros não têm tratamento de efluentes, então isso pode ser lançado diretamente num rio, né, e é uma carga orgânica que em excesso pode, né, causar ali uma falta de oxigenação na água, então tem um impacto também na qualidade da água. Tá. O programa Realiza acaba de atingir a marca de 16 milhões de litros de óleos de cozinha usados coletados. O que esse número representa para a Cargill e para o meio ambiente? Para a gente, pensando que a gente começou com uma garrafinha num ponto de entrega e hoje atingir esse número de 16 milhões, é uma grande conquista e está muito alinhado à estratégia da Cargill, né, o compromisso da Cargill, que é uma empresa que tem o propósito de alimentar o mundo de forma segura, responsável e sustentável. Então a gente precisa produzir alimentos com o menor impacto possível. Então esse programa ele faz parte da iniciativa da marca Lisa de levar produtos com menor impacto e tem uma responsabilidade com o resíduo gerado pelo seu produto, né? Então 16 milhões de litros para a gente é uma grande conquista, mas ainda é pouco se a gente for pensar a quantidade de óleo que é descartada diariamente. Sim. Como funciona na prática o programa? O cidadão precisa fazer o que para participar e dar a destinação correta desse óleo? Primeiro e o mais importante é que o cidadão ou os consumidores, né, é a parte mais importante desse processo. Porque uma vez que esse óleo é jogado na pia, a gente não tem mais como recuperar, né? Diferente de outros materiais que ainda tem algumas etapas que é possível resgatar. O óleo não se jogou fora, então nada mais vai ser possível. Então é simples, a ideia é que quando isso você usou para fritura, espera ele esfriar, com a ajuda de um funil que a gente também distribui, né, nas nossas ações. O funil você coloca esse óleo já frio numa garrafa de refrigerante que a gente recomenda, a maioria das pessoas tem em casa. Como ela é para armazenar refrigerante, ela é mais grossa, né, mais adequada, e uma garrafa, um recipiente de vidro pode quebrar quando você for descartar. Então armazena numa garrafa de refrigerante, quando ela estiver cheia, leva até um ponto de entrega do programa. Aonde estão esses pontos, né? No site de Lisa, www.lisa.com.br, você consegue encontrar o ponto mais próximo da sua casa. Você filtra estado, cidade, aí vai aparecer todos os bairros, você localiza o mais próximo para você levar. E é só depositar a garrafa com óleo lá. Tá certo. Jussara, a Preserve é uma das parceiras da Cargill, né, nesse projeto. Como essa parceria contribui para fortalecer a economia circular e ampliar o alcance da iniciativa? Bom, boa tarde. Boa tarde. Né, primeiro, agradecer também a presença para a gente estar aqui. A gente participando do programa Realiza, né, em parceria com
com a Cargill, a gente acaba fortalecendo a nossa rede também de ampliação de pessoas que a gente tem possibilidade de atender. Algumas redes até de fast food que a gente atende hoje através do programa vieram através de contatos que a Cargill teria condições de ter e talvez nós não teríamos. Em relação à economia circular, a gente consegue ampliar muito mais o nosso nível de atuação também. Né? Então a gente conseguiu começar o Preserve em Casa, em parceria com a Cargill, que é ir até a residência. São poucas empresas que fazem isso. E a gente conseguiu graças a essa parceria. E conseguindo trazer esse óleo da residência que a gente conseguiu fazer o nosso sabão e com isso fechar esse ciclo da economia circular. Né? Fortalecendo empregos, né? Não só a preservação do meio ambiente, mas existe toda uma outra cadeia que a gente também fortalece quando a gente trata da economia circular em si, que nada mais é do que pegar um resíduo e transformar num outro produto. Para a gente conseguir fazer isso, empregos são gerados e outros efeitos colaterais a gente tem disso daí. Você quer falar um pouquinho sobre a Preserve, que tem a sede aqui em Colombo? Explicar? Tá. A Preserve é uma empresa de coleta de óleo vegetal usado. A gente atua desde 2013, coletando esse resíduo. A gente atua tanto em restaurantes, linhas de fast food, como também nas residências. Como que a gente começou nas residências, que acho que é onde desenrolou a nossa necessidade de fazer o sabão e tudo mais, né? Nós começamos na pandemia, onde muitos restaurantes fecharam e, querendo ou não, a gente tinha uma empresa para manter em pé. Então, a gente resolveu voltar ao porta a porta, que foi de onde a gente começou. Mas a gente resolveu fazer um pouco diferente, né? A gente resolveu dar um mimo, um presente, que foi o sabão ecológico. Na época, eu falei, bom, vamos voltar ao que as nossas avós faziam, né? Então, tem as pessoas que hoje usam o sabão caseiro, porque as avós ainda fazem, né? Mas as avós estão indo embora e o legado acaba não continuando. Então, a gente resolveu fazer essa receita, eu comecei a fazer em casa, até que um dia a gente descobriu que a gente não podia fazer dessa forma tão rudimentar. A gente terceirizou essa compra de uma cooperativa de mulheres em vulnerabilidade social de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A gente eu e o Rodrigo fomos até lá, visitamos elas, entendemos como que funcionava o processo, e realmente era uma cooperativa muito séria, ela existe, ainda está lá. Ela era apoiada pela prefeitura na época, hoje eu já não sei como que está funcionando. E a gente, por um tempo, até a gente conseguir realmente fazer a nossa fábrica, a gente comprou delas. E a cada litro de óleo a gente dava um sabão em troca. E isso deu uma expansão muito grande para o projeto. E até hoje eu tenho clientes que desde a pandemia ainda ligam para a gente poder coletar numa recorrência que a gente nunca imaginou que a gente alcançaria, né? Então eu tenho tanto clientes CNPJ que a gente diz que são fiéis, como eu tenho clientes CPF que também são fiéis e que não sabiam o que fazer com o resíduo. E muitas vezes as pessoas não têm como levar o resíduo até um ponto de coleta, ou não tem um ponto de coleta tão próximo assim que consiga ir a pé levar. Né? Então, o facilitador que a gente traz, que é ir coletar e ainda dar um presente, encantou muito as pessoas. E foi aí que a gente resolveu fechar o ciclo, né? Que foi realmente desenvolver a nossa fábrica. Então, esse sabão ele é feito lá com o óleo que a gente coleta nas residências. E ele é feito totalmente de forma artesanal, embalado à mão, como vocês puderam ver lá e presenciar. E a gente pretende manter isso, porque é um estímulo também. É um estímulo e traz um impacto muito positivo nas pessoas. Ontem a gente teve a oportunidade de conhecer, né, a fábrica, muito interessante. E a Cargill, ela é uma parceira de vocês na construção dessa fábrica, Sim. né? Qual a importância de investir em projetos como esse para gerar impacto ambiental? Que, assim, para a Cargill,
Como a Jussara comentou, esse sabão ele acabou sendo fundamental para incentivar essa coleta nas residências, é um incentivo, né, para as pessoas, e ele estava vindo lá do Rio Grande do Sul. Então tem um impacto também ambiental de emissões de trazer essas barras de lá, né? E a gente falou, por que não apoiar para a gente fazer a fábrica aqui? Então, acho que tem uma questão de reduzir o impacto, mas também para a marca Lisa, né? Hoje, cada residência que contribui, ela recebe essa barra com essa tagzinha ali, falando que essa é uma gentileza de Lisa para você que contribuiu com a preservação ambiental. Então, imagina, para a marca ter uma importância muito grande de chegar na casa das pessoas, né, com essa mensagem e agradecendo em forma de agradecimento. Então, tem o investimento ele faz sentido pela parceria, pela redução de impacto, mas principalmente por Lisa conseguir, através da Preserve dessa ação, chegar na casa das pessoas. A gente já chega com o produto, né? Mas agora chegar como uma forma de agradecimento por eles participarem, né, dessa reciclagem. Depois que o consumidor entrega, Jussara, o óleo em um ponto de coleta, qual é o caminho percorrido por esse resíduo até ele se transformar em novos produtos, como sabonete ou biodiesel? Tá. Depois que ele entrega nesse ponto de coleta, a gente vai até o ponto, coleta esse material, né, todo esse volume de material, leva até a nossa empresa e processa ele. O que é processar ele, né? A gente faz uma retirada de, primeiro, desenvase, por isso que até o Márcio comentou em questão a utilização das PETs. O vidro, ele realmente é muito perigoso para o transporte e para o nosso manuseio. Até porque com óleo ele fica escorregadio. Ele fica escorregadio, ele quebra, às vezes ele quebra no próprio transporte. E aqui eu já dou uma dica também que algumas pessoas colocam em potinho de margarina, aquilo não veda, então nem chega, só chega o potinho. Sujo, pote sujo. Né? Então é uma dica também que a gente dá, porque o PET, querendo ou não, tem a tampa, tem rosca, não tem perigo. Bom, então a gente leva todo esse produto para a Preserve, a gente faz o desenvase disso e depois ele passa por uma filtragem e um processo de decantação, de aquecimento e decantação. Para que isso? Para poder retirar todo tipo de resíduo sólido e água, né? E a umidade em si. Depois que ele está preparado dessa forma, ele já pode ser destinado para a produção de biodiesel ou até para a nossa própria fábrica de sabão, né? Então ele passa por um processo de retirada de impurezas que eventualmente vem. Da dona de casa não vem tanto, mas ainda tem sim, principalmente quando é gordura de frango e tudo mais. Sim. Ainda tem um pouco de impureza ali, né, de pele, de resto de alimento, a gente tira tudo isso. Esse resíduo ele é descartado para compostagem e o óleo vai para uma tancagem, onde ele recebe um aquecimento para que a água possa realmente ir para baixo, o óleo para cima e esse óleo aí ele já fica preparado para ser destinado. Entendi. Márcio, o programa realiza também desenvolve ações de educação ambiental em escolas e comunidade. Na visão de vocês, qual o papel da conscientização na construção de uma sociedade mais sustentável? Como eu comentei, né, que o principal ponto desse sistema todo são os consumidores, né? Se eles não tiverem essa consciência para separar o resíduo, a gente não consegue, né, fazer realmente um modelo circular. Então, a educação é a chave para todo esse processo. Então, hoje, você mudar comportamento dos adultos é bem difícil. Então, a gente acredita muito que, através da educação, por isso o programa realiza nas escolas, são parcerias que a gente faz com a Secretaria de Educação, a gente leva o tema de educação ambiental, chega na reciclagem, então a gente trabalha a reciclagem de todos os materiais até chegar na reciclagem do óleo. Aí transforma as escolas num ponto de entrega voluntário, sim, para a comunidade, mas atrelado a um trabalho de educação, de conscientização. Então a gente acredita muito que essas próximas gerações, esse comportamento já vai ser natural, né? A reciclagem, a economia circular, a gente trabalha a preocupação com a produção, o consumo consciente, né? No modo geral, porque está muito atrelado ao consumo e descarte, né? Não dá para a gente continuar no modelo linear de extração, produção, consumo e descarte,
com recursos finitos, então a gente precisa transformar isso num modelo circular e somente através da educação que a gente vai mudar comportamento. E as crianças chegam em casa e ensinam os pais, né? Ensinam os pais, então isso. já vai uma preparação disso, né? E os pais ficam numa situação ali, não, separa, não pode jogar na pia, vou levar na escola. Então, essa é a nossa objetivo. O objetivo é esse, que ocorra essa transformação através das crianças. É comportamental, né? Exatamente. E aí não é só a gordura de imersão, sabe? Hoje em dia eu escuto muita gente falando assim, mas eu não faço fritura. Depende, que fritura que você está falando? É só de imersão, batatinha frita? Beleza, você pode não fazer. Mas aposto que você frita um bife, aí fica lá aquela gordura na frigideira. Aí você assa uma costela. O que você faz com aquilo? Eu lavo. Deu na mesma. Entendeu? Você jogou pro ralo aquela gordura. Né? Então, a gente tenta fazer uma educação um pouco mais ampla também, né? Porque não é só a imersão em si, em relação ao óleo e à gordura. Tudo que a gente faz que solta o resíduo ali, a gente pode descartar. Né? Então, a gente já fez alguns vídeos no Instagram, tudo para falar sobre isso, como que você faz, até você poder realmente lavar aquela forma, né? O que você faz. Então, mas, por exemplo, o óleo de uma costela, que solta bastante. Você pode misturar com o óleo? Pode, porque a hora que chegar na produção lá, a gente vai derreter tudo aquilo. Entendi. Né? Então, isso não tem problema. Um bom ponto que você colocou, né? Porque muita gente pergunta, mas eu só posso levar óleo lisa? Não, qualquer óleo, né? Qualquer marca, não tem problema. O importante são óleos vegetais, então pode ser óleo de milho, canola, girassol, óleo de soja, resíduos de gordura, resíduos do alimento. O que não pode é óleo mineral. Então, eu tô com esse óleo aqui do carro. Não, aí tem o posto, né? Tem um local apropriado para isso. Então, óleos vegetais, óleos e gorduras, pode colocar. E aí, como a Jussara colocou, se chegou no fim, você tem só a frigideira ali suja, né? Você passa um papel toalha para limpar, né? E aí, você pode lavar a frigideira, não vai trazer ali mais um problema. Aqueles resíduos que ficam numa fritura, você vai passar... Não seria interessante ter no funil ter uma peneira em filtro, cima? Então, o que a gente fala, porque isso também é uma dúvida dos consumidores, né? Eu preciso filtrar o óleo, né? Se ele passa nesse funil, né? Porque para passar aí é porque são resíduos pequenos que tudo bem, no próprio processo da preserva eles vão filtrar isso. Agora, se não passar ali, vai para o resíduo de orgânico, porque aí são restos maiores de alimentos que não deve mandar mesmo. Né? Entendi. O Brasil já possui mais de 7.500 pontos de coleta distribuídos em 21 estados e no Distrito Federal. Quais são os próximos desafios para expandir essa rede e envolver ainda mais a população? A gente tem tem um objetivo e um grande desafio, né? O primeiro objetivo é a gente alcançar todos os estados que faltam, porque se a gente consegue distribuir o produto, o óleo lisa chega até lá, também tem que chegar a opção de reciclar, né? Então esse é um objetivo. E o nosso maior desafio é fazer funcionar bem. Então, mais do que crescer o programa, a gente quer trabalhar mais ações de conscientização, de engajamento, porque senão esses pontos de entrega voluntário que a gente chama, acaba virando pontos de arrecadar outros recicláveis, viram lixeiras. Então, não adianta eu ter 1 milhão de pontos e não ter óleo, né? Então, a gente precisa trabalhar muito a educação, conscientização, divulgação. Então, cada região funciona de uma forma. Algumas regiões, se você coloca o incentivo, vai muito bem, né? Se tira o incentivo, não funciona. Outras funciona melhor a conscientização. Então, a gente é um conjunto de ações. Eu acho que a educação nas escolas é necessária, ações no ponto de entrega, e a gente trabalha muito com rede de supermercado, que é onde eu comprei o óleo, faz sentido que eu leve de volta o resíduo. Então, ali, aquele momento, a gente pode comunicar, orientar, tentar engajar. Então, a gente vai trabalhar mais ações de engajamento para que os pontos que existem hoje possam funcionar bem. Né? Entendi. Me tira uma dúvida, Jussara. Para a pessoa receber o sabonete, como que ela recebe? Tem alguns pontos que vocês distribuem? Ou... aqui na cidade de Colombo, se não me falha a memória, a gente tem na Secretaria do Meio Ambiente um ponto.
Mas para que ela possa destinar e receber o sabão, ela pode entrar em contato conosco através do WhatsApp no 41 99994 4302 e solicitar uma coleta. Para que a gente possa ir até a residência dela, o que a gente pede é que ela tenha no mínimo 10 litros de óleo, né? E aí, às vezes a pessoa fala assim, mas 10 litros é muito. Mas nós temos algumas parceiras nossas, clientes parceiras de longa data, que elas entendem que é importante conversar com o vizinho também, que às vezes o vizinho não sabe. Sim. Às vezes você mora num condomínio de casas, né? E aí você consegue juntar 10 litros rapidinho. Né? Então a gente vai lá, pega os 10 litros, dá o sabão. Então é só entrar em contato conosco e a gente agenda daí um dia, né, que os nossos carros vão passar na região que você mora e a gente realiza essa coleta. E essa coleta é feita só em Colombo? Não, é Colombo, Curitiba, região metropolitana de Curitiba como um todo. Interessante. Então, para encerrarmos, que mensagem vocês gostariam de deixar aos moradores de Colombo sobre como pequenas atitudes, como guardar o óleo de cozinha usado e levá-lo a um ponto de coleta, pode fazer a diferença para o meio ambiente? Eu posso começar. Eu acho que uma dica, né, importante é pensar na hora já da compra, né, que produto estou comprando, procurar produtos mais sustentáveis, que vão gerar menos impacto, então que tenha menos embalagens, né? Então a compra já precisa ser consciente. O uso também, né, de que forma que eu vou usar isso para gerar menor impacto. E principalmente pensar no descarte, aí não só do óleo, né? A gente trouxe o óleo e aqui os moradores de Colombo são privilegiados de ter a Preserve aqui próxima, né? Então pode guardar esse óleo, esperar a garrafa estar cheia e aí, como a Jussara colocou, o mínimo de 10 litros, aí pode avisar os vizinhos, familiares, não joga o óleo fora que eu vou levar, né? E aí solicita a coleta. Mas outros resíduos, então a gente não tem como mais a gente achar que o lixo é mágico, né? Que uma vez que eu coloque na lixeira ele vai desaparecer. Não desaparece. Se a gente pensar, todo o plástico produzido até hoje no mundo, desde a era industrial que começamos a produzir plástico, ele continua no mundo. Porque não houve tempo para nenhum plástico se degradar do início da sua produção até hoje. Então você imagina se a gente descarta isso, né? Ele não desaparece, ele está aqui, né? E a gente não tem mais como continuar nesse processo linear. Então, pensar em todos os seus resíduos, ele precisa ser separado para reciclagem. Procura saber se a sua rua tem coleta seletiva, se a sua cidade tem. Se não, participe das discussões, peça, né, para o seu governante que precisa ter coleta seletiva. Então, pensa nos seus recicláveis. Não tem como mais a gente não tornar esses materiais recicláveis, né? Reciclados. A gente precisa separar para que ele possa ter uma oportunidade de virar um novo produto. E aí a gente diminui muito nossos resíduos, vai ficar ali restrito ao orgânico. Mesmo o orgânico você pode ter uma compostagem em casa, então você limita mais ainda. Você vai ficar com que resíduo? Resíduo de banheiro, que aí esse vai ir para um aterro, mas vai diminuir muito o seu impacto. E se cada um reduzir seu impacto, a gente consegue, né, melhorar muito a nossa qualidade de vida também no planeta. Com certeza. Tem alguma dica? Não. Depois da aula, né? Depois da aula que a gente teve, eu não tenho mais muitas, mas os adultos hoje em dia estão escutando bastante as crianças. Sim. Nesse sentido, né? Quer dizer, as crianças estão puxando a orelha, então a gente tem que escutar mais os nossos filhos. Porque acho que, como o Márcio falou, né, nas respostas anteriores, daqui para frente vai ser um pouco mais natural. Essas gerações já estão catando o papelzinho que eles veem na rua, né? Pelo menos os meus filhos fazem isso. Então, a gente incentivar isso também dentro de casa, sabe? Incentivar mais a educação ambiental. Sim. E ouvir também. E ouvi-los, né? Porque, às vezes, a nossa solução está tão próxima e a gente acaba não tendo acesso a elas por distração ou, sim, né? Então, acredito que pequenas atitudes somadas juntas vão fazer com que a gente consiga ter um mundo melhor para as próximas gerações e até, quem sabe, para nós. Para nós. Né? Porque nós somos uma geração que talvez vamos sofrer um pouco, né, lá no futuro ainda, quem sabe. Mas, de repente, os meus netos
não sei o que eles sofrerão, né? Então a gente tem que realmente se preocupar com isso hoje. Tá certo. Queria agradecer a presença de vocês e a gente vai colocar o teu WhatsApp, Tá bom? Tá? Para a pessoa que quiser fazer a coleta em casa. 10 litros de óleo. 10 litros, pode chamar a Preserve que a gente coleta. 10 sabões? Ganha 10 sabões. Olha. A cada litro é um sabão. Litro é um sabão. Então tá certo. Obrigada pela presença. Imagina, a gente que tá? agradece. Nós que agradecemos. Há 27 anos, o Sicom transforma credibilidade em alcance. Desde o Jornal de Colombo, impresso e digital, ao metropolitano JC, nossa evolução não para. Preparamos a rádio ideal e um hub completo, com estúdios de ponta para o Idealcasts rádio, TV, fotografia e um auditório moderno para transmissão ao vivo de eventos. A estrutura ideal para a sua marca criar conteúdo e gerar negócios. Sicom, você faz parte da nossa história. Venha nos visitar e seja nosso parceiro.